Olha pessoal, hoje uma aulinha daquela bem legal, bem rápida e objetiva, como que liga dois inversores on-grid na mesma rede elétrica, tá? Vou fazer uma explicação bem superficial. Eu tenho esses dois inversores, esse de um fabricante, aquele de outro fabricante. Observe que eles estão nesse momento conectados, tá? Todos os dois estão operando. E aqui está o quadro de proteção da parte CA, de corrente alternada, né? O inversor transforma a corrente contínua que vem dos painéis em corrente alternada para entregar aí para consumo na residência. É basicamente isso, um modo grosso de explicar. Então, como é que faz? Esse inversor aqui, ele entra para dentro do quadro, se conecta por cima, tá? E aqui embaixo ele vai para o barramento da fase e o outro barramento do neutro ou da outra fase. Então, eu tenho três fios chegando, fase e terra. Nesse caso, não tem neutro, tá? Fase e terra. Eu tenho duas fases chegando aqui, e aí eu coloco na fase 1 e na fase 2. E o aterramento vai direto para o barramento do aterramento. Tá vindo aqui, três fios. A mesma coisa aqui, são três cabos que estão aqui. Então, eu tenho fase 1, fase 2, que vai vir nesse disjuntor, já não mais nesse. Esse disjuntor protege esse disjuntor protege esse. Então, chegou aqui as duas fases e eles vão se encontrar em paralelo nos barramentos das fases. Então, a fase 1 recebe de cima a fase 1, a fase 1 embaixo recebe aqui a fase em paralelo. Então, esse de cima, que é o daqui, está em paralelo com esse de baixo, que é o de lá. Então, eles se encontram em paralelo. Quando juntarem os dois depois do disjuntor em paralelo, aí ele desce por esse tubo, entregando para a rede local. A conexão pode ser feita no quadro geral. Eu posso conectar lá no disjuntor do relógio medidor? Sim. Então a conexão se encontram depois dos disjuntores em paralelo. Então eu tenho um disjuntor que protege ele, o outro disjuntor que protege esse, e eles dois disjuntores se encontram em paralelo nos barramentos. Fase 1, fase 2 e o terra. Acabou. O terra não passa pelo disjuntor, vai direto. Então, os dois terras desse e o terra desse se encontram em paralelo no barramento. E aí você distribui tudo em paralelo. Então, a ligação... Poderia colocar um terceiro? Sim, aí eu teria que ter um terceiro disjuntor para aquele outro inversor que ia se conectar em paralelo. Agora, um detalhe importante. O local onde encontra a saída dos disjuntores, que vão se encontrar em paralelo, a espessura do cabo tem que estar dimensionada para suportar os dois inversores, porque vão somar as duas potências. Esse é de 3 e esse é de 2. Então eu tenho 5K. Se eu colocasse um outro de 3, eu ia ter 8K. Eu ia colocando em paralelo. A minha rede, os meus dispositivos e o meu cabo tem que suportar tudo isso, tá? E esses são os detalhes importantes de um sistema fotovoltaico. Eu tenho que saber fazer dimensionamento de disjuntor, de DPS, eu tenho que saber dimensionar os cabos, fazer os cálculos, para que eu simplesmente monte com muita segurança, para que não pegue fogo na casa do cliente. Todos esses detalhes importantíssimos. Eu convido você que está interessado em aprender a fazer isso. Nós temos o curso Empreendedor Solar 2.0, que vem muito completo, ensina você a organizar, fazer toda a instalação, não só de sistemas residenciais, como também de usinas de grande potência. Você vai aprender com toda a segurança, mostrando passo a passo, filmado ali em terceira pessoa, inclusive com aulas lá no campo real de trabalho, direto do nosso cliente. Vai aprender a fazer as vendas, a aprender a organizar a sua empresa. Na descrição aí tem um link para você conhecer mais o nosso trabalho. Acessa lá, venha fazer o treinamento e entrar para esse mercado.